Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da sexta rodada da Copa Paulista. É a primeira rodada do segundo turno da fase de grupos. Também vou apresentar os últimos resultados e mostrar como é que terminou a classificação do primeiro turno. Como é que ficou a classificação do primeiro turno da fase de grupos da Copa Paulista. Mas vamos começar falando então dos jogos aí da sexta rodada. Sexta rodada que começa neste sábado, dia 20 de julho, com vários jogos às 15 horas. Um deles será entre União São João e Taquaritinga. A partida vai acontecer lá no estádio Hermínio Meto, em Araras, e terá transmissão do YouTube Futebol Paulista. No mesmo horário, o Capivariano vai receber o São Bento lá na Arena Capivari, também com transmissão do YouTube Futebol Paulista. Em mais um jogo marcado para as 15 horas, um duelo do ABC. O São Caetano vai receber o Esporte Clube São Bernardo. A partida será disputada lá no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, e mais uma partida aí com transmissão do YouTube Futebol Paulista. Primavera e Rio Branco de Americana se enfrentam no estádio Ítalo Mário Limonge, na cidade de Indaiatuba. E esse jogo terá transmissão por TV aberta. A TV Cultura vai mostrar Primavera e Rio Branco, além também do canal YouTube Futebol Paulista. Ainda às 15 horas, a Portuguesa joga contra o Juventus, duelo paulistano que acontece no estádio do Canindé, e o torcedor poderá acompanhar pelo YouTube Futebol Paulista. Comercial e Barretos também se enfrentam às 15 horas. O jogo será lá no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, com transmissão no YouTube Futebol Paulista. Um pouco mais tarde, às 15h30, será a vez do 15 de Jaú jogar contra o Votuporanguense. Essa partida vai acontecer lá no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, com transmissão do YouTube Futebol Paulista. Às 16 horas, dois jogos para fechar a rodada de sábado. O Grêmio Prudente recebe o Vossen lá no estádio Paulo Constantino, popular Prudentão, com transmissão do YouTube Futebol Paulista, e o Grêmio São Carlense vai medir forças com o Rio Claro, lá no estádio Luiz Augusto de Oliveira, na cidade de São Carlos, também com transmissão do YouTube Futebol Paulista. No domingo, a rodada segue com apenas um jogo. Às 10h30 da manhã, a Francana recebe o Monte Azul. Essa partida vai ser lá no estádio José Lancha Filho, em Franca, com transmissão do YouTube Futebol Paulista. E a rodada vai ser encerrada na terça-feira, dia 23, com o Suzano recebendo o Oeste. O duelo está marcado para o estádio Francisco Marques Figueira, na cidade de Suzano, também aí com transmissão do YouTube Futebol Paulista. E agora eu trago para vocês então os jogos da quinta rodada, como é que foi encerrado aí o primeiro turno da fase de grupos da Copa Paulista. A rodada começou no último sábado, dia 13 de julho, e teve a vitória do Oeste sobre o Esporte Clube São Bernardo por 1-0. Essa partida aconteceu lá em Guarulhos e teve mando de campo do São Bernardo. União São João e Rio Claro não saindo do 0-0 em Araras. O Primavera venceu São Bento em Indaiatuba, 2-0. Capivariano e Red Bull Bragantino empataram em 1-1 lá na Arena Capivari, enquanto que a Portuguesa foi até São Caetano do Sul e derrotou São Caetano pelo placar de 1-0. Suzano e Juventus empataram em 2-2 lá em Suzano. Enquanto isso, o Comercial derrotou o Monte Azul por 2-1 em Ribeirão Preto, primeira vitória aí do Comercial. Grêmio Prudente e Votuporanguense empataram em 2-2, enquanto que o São Carlense perdeu em casa para o 15 de Piracicaba pelo placar de 1-0. No domingo, apenas um jogo, e que teve aí o empate sem gols entre Francana e Botafogo lá em Franca. E na segunda-feira, fechando a rodada, o 15 de Jaú recebeu o Mirassol e venceu pelo placar de 1-0. E agora eu vou trazer para vocês então como é que tá a classificação dos 5 grupos, né? Como é que terminou aí esse primeiro turno da fase de grupos. A classificação do grupo 1 está assim: o Votuporanguense terminou o primeiro turno na liderança com 10 pontos, o 15 de Jaú foi o segundo colocado com 9 pontos. Aqui vocês estão vendo 6 pontos porque a Federação Paulista ainda não atualizou a classificação desse grupo aqui, ainda não contabilizou a vitória do 15 sobre o Mirassol, mas o 15 de Jaú tem 9 pontos e não 6, conforme vocês estão vendo aí na imagem. O Grêmio Prudente foi o terceiro colocado com 3 pontos, o Mirassol acabou ali na quarta colocação com 2 pontos, enquanto que o Vossen também somou 2 pontos. No grupo 2, aí todo mundo certinho, o Monte Azul é o primeiro colocado com 7 pontos, a Francana é a segunda colocada com 6, o Botafogo de Ribeirão Preto tem 5, o Comercial também tem 5 e o Barretos é o último colocado, apenas 2 pontos, única equipe que ainda não venceu nessa chave. No grupo 3, o único aí com 100% de aproveitamento na primeira fase, o Taquaritinga soma 12 pontos em 4 jogos. O 15 de Piracicaba é o segundo colocado com 7 pontos, o Rio Claro tem 3, o Grêmio São Carlense tem 2 e o União São João também tem 2 pontos. Grupo 4, a liderança do Primavera, 9 pontos, o Rio Branco de Americana é o segundo colocado com 7, o São Bento é o terceiro colocado com 5 pontos, o Capivariano tem 4 e o Red Bull Bragantino tem 2 pontos. E por fim, o grupo 5, a liderança é da Portuguesa, 11 pontos, o São Caetano é o segundo colocado com 10,
O Juventus aparece na terceira colocação com 7, o Oeste é o quarto colocado com 5, Suzano aparece na quinta colocação com 3 pontos, ainda não venceu, e o Sport Clube São Bernardo é o último colocado, também 2 pontos e ainda não venceu na competição. Bom pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e se não está inscrito, aproveite para se inscrever aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até um próximo vídeo, valeu!